tenho, sabe o quê? Jardim de infância. Tá? O problema é a natureza em sala de aula. Quando vamos entrar na sala de aula que vem rodeado de EVA, com aqueles girassóis, o que vocês fazem? Estamos dentro de quem? Program, tá? É o program que diz, vamos trazer a natureza para a sala de aula. Então, qual é a posição dele? Ele tem uma turma de alunos 6 anos no máximo e trouxe o jardim. Daí o program, seu pai, o jardim de infância. Assomado a isso, tem outros autores, tem a Maria Montessori. A Maria Montessori linda isso. Sabia? Eu tenho uma escola de ciência e eles aprendem com atividades. Foi a primeira a notar que alunos com deficiência aprendiam. Do grupo que iam jogar no lixo na Grécia, por exemplo, né? Da língua história antiga. Tá? Então, a própria revolução italiana percebeu que alunos com deficiência também aprendiam. Mas qual é o legado dela para amanhã? O legado dela para amanhã é que ela adaptou a sala de aula. A sala de aula física, o espaço físico que vocês conhecem hoje, pequeno, vai dar a Maria Montessori no lugar dela no mundo. Tá? As salas de aula foram adaptadas no mundo pela Maria Montessori. Olha que legal. O que é mais importante nisso? Autonomia, adaptação e autonomia. Porque assim o aluno pode entrar na sala com a sua merendeira e diretamente colocar na prateleira. E depois sentar, sem a professora precisar pegar. Ok? Então, pode parecer bobagem, mas é de fundamental importância. Você não levaria 30 vezes na prateleira, porque eles entrariam sozinhos. Então, a Maria Montessori vai adaptar a sala de aula dela, o espaço físico. Essa é o grande legado da Maria Montessori. Quando eu falo em Freinet, quando eu falo em Vygotsky, de Piaget, eu não estou falando dos dois maiores pensadores. Eu estou falando de teoria da aprendizagem. Tá ok? Como aprendem as crianças. E aí eu tenho dois teóricos que vamos comparar. Veja, quando eu estou diante da teoria do Vygotsky, ele diz: a criança nasce com estruturas elementares, ok? Prévias. Mas essa criança, quando vai à escola, ela vai com conhecimento real, tá? Que é o dela, prévio, da sociedade, aprende em casa com a mãe, e ela vai partir para o conhecimento potencial. Eu estou falando da ZDP, a Zona de Desenvolvimento Real, ZDR, que ele vai para um desenvolvimento potencial. É aquilo que ele sabe com aquilo que ele pode aprender. Nesse caminho aqui, imagina uma régua, eu tenho o professor mediador, o professor orientador, o professor facilitador, o provocador. Fabiano, pode ser a sociedade? Pode. Ou seja, eu tenho o outro. Então, a aprendizagem para Vygotsky vai aparecer o outro. A criança aprende com o outro na sociedade em que ele vive. É o coletivo, é o grupo. Ele tem estruturas elementares, que é uma espécie de circuito. Ele não nega a teoria do Jean Piaget, pelo contrário, tá? Eles não se conheceram e trabalham dessa forma, com teoria da aprendizagem. E ele diz: a criança aprende na sociedade com o outro, e o adulto é importante nesse processo. É a chamada ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Portanto, quando você em sala de aula está afim de fazer uma atividade em grupo, você está diante do Vygotsky. Quando o aluno disser não quero fazer só e você enganar, ele está diante da teoria do Jean Piaget. É a grande diferença. Para o Jean Piaget, a criança nasce com estrutura prévia. Essa estrutura prévia é invisível aos olhos. Seria uma espécie de sistema, como o seu celular. Quando você compra o seu sistema dentro, tá? Você não vê, mas ele está lá. E depois você coloca seu nome, sua família, vai colocando coisas da sua realidade. O Jean Piaget diz: o aluno, a criança nasce com estruturas prévias, que eu chamarei de esquemas. Então, ele faz estágios da vida. Para o Jean Piaget, quanto mais estágios você tiver, mais esquemas e maior será a aprendizagem. Por isso ele faz os 4 estágios, né? Sensório motor, né? Pré-operatório, operatório formal, e aí ele vai lá para a idade. O que são esquemas? Palavrinha-chave com aspas. Esquemas são estruturas invisíveis aos olhos, tá? Que segundo
Segundo ele, formaria um cérebro. O Jean Piaget cognitivo é interacionista. O Vygotsky é sócio. Os dois são interacionistas, mas o Vygotsky é sócio. Quando eu falo interação, é que para o Piaget eu aprendo como objeto. Aprendo como objeto. Tá? Eu aprendo no meio. Eu, professor, coloco os dois objetos para ela. Aí ela coloca um quadrado e algo que é redondo. Não encaixa, pode chorar. Já deve ter visto isso. Se irritando. E para o Piaget, o erro é positivo. O erro é aprendizagem. O erro não pode ser punido. Então, o Jean Piaget diz que o outro aprende, a criança aprende com o objeto e com o meio. O Vygotsky diz que a criança aprende com o outro, com o ser humano, com o grupo, com a sociedade. Com o qual está inserido. Fabiano, e como é o sistema de aprendizagem em Vygotsky, em Jean Piaget? O Jean Piaget, que é interacionista, certo? E é um construtivista. O que é um construtivismo? A construção do conhecimento. Para o Jean Piaget, o conhecimento vai se dar com o amadurecimento da vida. E quanto mais amadurecido é, mais esquema da criança passa a ter. O que são esquemas, sabia? Porque eu não consigo enxergar, nunca vi, e nem eu vejo. São estruturas não físicas, invisíveis aos olhos, que são apenas idealizadas. Imagine sacolinhas. Seu cérebro com sacolas. Então, uma sacola para animal, uma sacola para carro, uma sacolinha para objetos, uma sacolinha para sentimentos. Consegue ver isso? E aí a criança que tem um ano diz: olha, pai, um pato. Aí ele: não, filho. Ali não é um pato, não, ali é uma galinha. A criança vai abrir um esquema e colocar o quê? A galinha. E outro esquema para pato. Ele vai colocar esses animais no esquema de animais. E não vai confundir o pato e a galinha, depois eu passo por uma acomodação. Palavra-chave do Jean Piaget. O processo é de: olha, pai, um pato, não, filho, é uma galinha. Assimilação, opa, olhei, assimilei, e eu acomodo. Agora eu tenho dentro do meu esquema a galinha e o pato. Estou equilibrado? Vou conhecer outro bichinho agora. Entenderam a situação? Então, vai estar sempre em estágio de assimilação, acomodação e equilibração. Aprendi. Acomodação, equilibração e assimilação. Isso vai ser rotativo. Quanto mais vida, quanto mais idade, quanto maior for, quanto maior o número de acomodações, maior o número de aprendizagem. É assim que eles trabalham. Ficou clara a diferença entre um e outro? Então, quando fala em egocentrismo, eu estou dizendo de Piaget. Quando fala em coletividade, eu estou dizendo do Vygotsky. Porque para o Piaget você aprende sozinho com o que você amadurecimento. Aqui eu trouxe tudo em forma de música. E a gente vai poder aprender, tá? De forma bem mais única. Olha o que eu coloquei aí, ó. A teoria interacionista é muito rica e você vai ver. A teoria construtivista, veja, é do Jean Piaget. Detalhe, o construtivismo é criado do Jean Piaget. E quem é construtivista também? Vygotsky. Só que Vygotsky é sócio construtivista. Aí isso aí é detalhe, tá? Ó, a teoria interacionista é muito rica e você vai ver, você vai ver. A sócio interacionista é do Vygotsky, você vai ver, você vai ver. Cada verso dessa tem uma característica. Observe, ó, a teoria interacionista é rica. Ela é do Piaget, tá? Aí eu venho, a sócio-construtivista ou sócio-interacionista é do Vygotsky. E eu passo para dar uma cola inteira de quem? Da Maria Montessori. Maria Montessori vai adaptar sua sala de aula, o mundo vai usar. Autonomia a criança deve ter. Piaget, e a criança se vai aprender. Mas tá vendo? Piaget, assimila com moda e equilibra. Piaget, o objeto mesmo você vai ver. Você vai ver. Jardim de infância quando você vai ver. Cai, cai, cai,
ver, você vai ver. Cognitivo vem